Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter ao vivo nessa segunda-feira. Você me desculpe o atraso, mas é que a programação hoje deu um nó aqui no Léo e na Juliana, então atrasou tudo, então nós estamos começando com atraso por conta disso. Mas daqui a pouco eles acertam, né? Não sei como que eles vão acertar. Eu acho que vai ter que ir o dia todo assim. Mas em determinado momento, eu acho que eles conseguem acertar assim. No intervalo de um programa para o outro, eles vão conseguir acertar isso. É que os programas vieram ao vivo em sequência, então eles tiveram essa dificuldade. Eu hoje estou recebendo uma pessoa que há muito tempo eu não recebo. Poxa, já faz tempo que ele não vem aqui. Não tem um ano não, mas tem bastante tempo, né? José Bonifácio Novelino, ex-prefeito de Cabo Frio. Boa tarde, José Bonifácio. Boa tarde, Gilson. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Não, tive meu prazer. O prazer é meu, eu já disse primeiro. E podendo falar com essa seleta audiência que você tem no seu programa e a Jovem TV também. Eu gosto quando você vem, que no dia seguinte o pessoal na rua, o Zé falou isso, o Zé falou aquilo, pessoal, você dá uma audiência tremenda pro programa. Nada, é o programa que tem, Não. Zé Bonifácio, você estava na Secretaria de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca, que é uma secretaria nova, foi criada no governo, ainda no segundo mandato do governador Sérgio Cabral. O PDT, no primeiro mandato dele, não fez parte do governo, tivemos uma atuação na Assembleia de forma independente, mas na reeleição dele, o PDT apoiou o governador Sérgio Cabral. E ele, ao término dos seus 4 anos, ele, iniciando um novo mandato, ele convidou o PDT para fazer parte de 2 secretarias. Uma, a Secretaria de Trabalho, e a outra, que já existia, e uma outra foi uma secretaria desmembrada da Agricultura, onde passou a ter o nome de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca, porque essa secretaria, ela também recebeu lá da Agricultura a SEASA, que a sede é ali em Irajá, que é a Central de Distribuição de Alimentos do Rio de Janeiro, com mais 4 pontos no interior do estado do Rio de Janeiro. E também veio a FIPERJ, que é a Fundação da Pesca do estado do Rio de Janeiro. Convidou para essa secretaria o jovem deputado Felipe Peixoto, e ele então assumiu a secretaria. Depois me convidou para ser o presidente da Fundação da Pesca, a FIPERJ, e com a saída dele em abril para ser candidato a deputado ou, enfim, está disponível para qualquer candidatura, até foi cogitado para ser o candidato a vice-prefeito, a vice-governador, ele teve que retornar à Assembleia Legislativa. E eu então assumi de abril do ano passado até final do ano, 31 de dezembro, a Secretaria de Desenvolvimento Regional. E agora? Agora eu estou de férias, estou esperando meu neto que vai chegar da África em início de fevereiro e deu um tempinho para curtir ele, porque está 4 anos que ele está na África. Eu cheguei aí lá, né, passei 10 dias só lá em Moçambique, lá em Maputo, e 10 dias não matou a saudade. Não matou a saudade, o que mata um pouco é o Skype, eu tive que ceder a essa evolução, então toda semana falo com eles lá pelo Skype, tem um fuso horário de diferença de 4 horas, então hoje, por exemplo, já combinei, vou ligar às 3 horas da tarde do Brasil para estar podendo pegá-lo acordado, porque 7, 8 horas da noite ele já vai dormir. Então,
Vou ficar aqui agora um tempo por conta do meu neto João. No PDT, como é que você está no PDT, Zé? No PDT eu sempre estive, nos últimos anos, desenvolvendo atividades como o primeiro vice-presidente estadual do partido, visitando os municípios do interior e acompanhando as atividades do partido no interior, desde a realização de convenções municipais para a eleição dos dirigentes do partido, como também convenções municipais para a escolha dos candidatos a prefeito, para as coligações que foram realizadas. Aqui no caso de Cabo Frio, por exemplo, houve coligação, no Arraial não, nós tivemos candidatura própria, em São Pedro da Aldeia tivemos coligação, em Búzios foi o nosso candidato Mirinho, em Rio das Ostras a coligação de Gelson Apicelo com Sabino. Enfim, então a gente acompanha todas essas atividades que o partido desenvolve pelo interior do estado, é essa a minha função lá. E agora, retomando agora com mais tempo para essa atividade partidária, porque enquanto você desenvolve o trabalho, e como eu desenvolvia na Secretaria de Desenvolvimento Regional, meu tempo era muito pouco limitado para o partido. Eu ficava com o tempo dos fins de semana e dos períodos da noite em que eu podia, então, visitar alguns municípios, conversar com aliados do PDT nesses municípios. Agora, eu estou me dedicando, eu tenho ficado metade da semana no Rio, metade da semana eu venho aqui para a região e já comecei a viajar. Né? Nós vamos até setembro, já está com o nosso quadro pré-definido, até porque tem municípios que nós não temos ainda valores na própria cidade que possam disputar uma eleição de prefeito e estamos buscando atrair algumas figuras importantes de alguns municípios que não têm espaço no seu partido e, ao mesmo tempo, eles têm alguma ligação com a história do PDT, a história de Brizola e uma simpatia pelo PDT. Então, como dizem que simpatia é quase amor, a gente busca prioritariamente um contato com essas pessoas que são simpáticas à linha do PDT. Então é esse o meu trabalho hoje. Eu queria aprender um pouco de política e para isso você é um baita de um professor. Como é que funciona isso? Aqui em Cabo Frio, por exemplo, o PDT se uniu ao PMDB e apoiou a candidatura de Jânio Mendes. Marquinho Mendes apoiou a candidatura de Jânio Mendes. Não foi bem sucedido. Quando foi agora para deputado estadual e federal, Marquinho apoiou Jânio Mendes apoiou Marquinho. E agora? Como é que fica no momento em que vem uma candidatura para prefeito e Marquinho e Jânio rompem e se candidatam? Na realidade, quando há essa aproximação, eu não chamo nem de rompimento. Eu chamo. Há um entendimento de que cada partido quer ter um prefeito no seu município, não é? É natural que o PMDB queira ter um candidato a prefeito, como é natural que o PDT queira e outros partidos. Isso a gente entende que a política ela se desenvolve e os partidos crescem na medida em que eles ocupam os espaços de poder, não apenas para ocupar esse espaço, mas para transformar a ação partidária, implantar, e aí ninguém consegue fazer um trabalho única e exclusivamente com o seu quadro partidário. Nós temos como maior exemplo a situação da presidência da República, né? A presidente Dilma, ela não consegue governar com o PT. Se ela fosse só contar com o PT, ela estaria já no buraco. Ela fez uma grande aliança, agora renovou e ampliou essa aliança, inclusive o próprio PT no governo federal perdeu espaço em alguns ministérios, e isso é natural também que aconteça nos municípios. Amanhã, o PDT ganhando as eleições em Cabo Frio, ele vai precisar da colaboração dos outros partidos, né? Partidos que já foram aliados, que é o caso do PMDB, outros partidos que também fizeram parte da aliança há 4 anos atrás. Mas eu digo o seguinte, o PDT regional, ele traça a linha para os municípios. Às vezes, um determinado município, ele quer já de pronto assumir uma candidatura própria.
Como o contrário também. Ele quer, às vezes, caminhar com uma coligação. Mas quem dá a linha do que o partido deve fazer numa eleição municipal é a direção regional. Então, hoje é segunda-feira, há uma semana atrás, nós fizemos uma reunião do diretório estadual. O diretório estadual reafirmou, no meu caso, as minhas atribuições para começar a visitar os municípios e fazendo os contatos com as lideranças locais do PDT, com as lideranças dos partidos que são próximos ao PDT, são simpáticos ao PDT, tem uma linha progressista, tem uma linha cujo ponto principal é o investimento na educação, essa é uma prioridade do partido, com quem a gente coliga, a gente quer deixar isso muito claro sempre, né? Sem educação, sem investimentos priorizando as ações na educação, fica muito difícil o PDT estar junto com algum partido que queira pleitear uma candidatura a prefeito em qualquer desses municípios pelo estado do Rio de Janeiro. Então foi reafirmado isso, eu então comecei, esse fim de semana já saí para visitar, estava aqui e saí para visitar alguns municípios, e o partido nesta reunião de segunda-feira já definiu linhas para alguns municípios. Então, no caso aqui da região dos Lagos, já tem definição para Cabo Frio e Búzios. Para Cabo Frio, o partido definiu a candidatura própria do nosso deputado Jânio Mendes e para Búzios definiu a candidatura própria do nosso companheiro ex-prefeito Mirinho Braga. Em outros municípios, as coisas vão acontecendo a cada mês. A cada mês o diretório se reúne, sempre a segunda-feira do mês, e a gente eu levo para a executiva do partido um quadro do que está acontecendo nos outros municípios, como é que é lógico que não sou eu que faço sozinho esse trabalho de avaliação, tem alguns outros companheiros da executiva que viajam comigo também, e a gente vai, quando não viajam, a gente troca ideia quando volta da viagem, e aí a gente vai definindo esse quadro até setembro. É lógico que com o andar das ações políticas, o quadro pode mudar em cada município. Às vezes um município que a gente tem um candidato como vice, a princípio o lançamento da candidatura seria para vice, um ano depois essa candidatura a vice pode virar uma candidatura a prefeito, né? Então é esta situação que hoje nós encontramos no PDT da região dos Lagos. Em Arraial do Cabo, o partido está passando por uma renovação e vai haver uma convenção para a eleição do novo diretório municipal. Lá houve uma cassação do mandato do prefeito Andinho, mas ele recorreu ao TSE e com uma liminar ele continua no cargo. Então a eleição que possivelmente poderia acontecer agora está suspensa. Então o partido vem trabalhando lá em Arraial para a eleição de 2016, como se fosse, como se não viesse a acontecer uma eleição agora fora do prazo. Então lá há duas candidaturas postas de forma bem clara, que é a do ex-vereador Dudu, de Nardinho, e a do Henrique Melman. E a juventude do Arraial do Cabo está pensando em lançar a candidatura de um jovem médico cabista, que é o Dr. Flávio, é um nome que surge na cidade, né? Ele é hoje o presidente da juventude do PDT de Arraial do Cabo e, enfim, as coisas vão correr nessa linha e com o tempo a gente vai poder definir o que vai acontecer lá. O que eu não consigo entender, Zé Bonifácio, na política, é que uma coisa que é boa hoje, então o Jânio foi para a rua, Marquinho foi para a rua, dizendo que esse era o candidato, que esse era bom para a cidade. Marquinho dizia que Jânio era o prefeito ideal para a cidade. Marquinho disse que Jânio era o deputado ideal para a cidade. Jânio disse que o Marquinho era o prefeito ideal. Não, prefeito não, que Jânio não apoiou Marquinho ainda para prefeito, sim para deputado federal. E agora, vai desdizer tudo isso? Não, eu acho, Gilson, não há... Um vai ficar no palanque, o Jânio não serve, vota em mim. Não, o Marquinho não serve, vota em mim. Olha, eu vou te dar um exemplo, não há necessidade, cada um age de uma forma, né? Pra você ter uma ideia, quando eu fui candidato... A cabeça do eleitor está assim, mas quando eu fui candidato em Arraial do Cabo há 8 anos atrás, eu procurei fazer uma campanha e fui para a rua, como fiz aqui na minha primeira eleição, eu fui para a rua com companheiros para levar uma proposta para a cidade.
e jamais desfiz de qualquer candidatura. Tanto que o fato de eu não atacar a pessoa ou atacar as ações políticas que aqueles candidatos que disputavam comigo executavam, que possibilitou a Renato Viana, num certo momento, desistir da candidatura dele e vir me apoiar, né? Criou-se uma celeuma, algumas pessoas acharam que o PDT não deveria se coligar com o Renato, mas naquele momento, e eu reconheço e digo isso para todas as pessoas que contestam, Renato Viana naquele período, ele foi uma das pessoas que visitou, foi de casa em casa de eleitores dele, me levando e dizia para as pessoas, olha, eu não sou mais candidato, resolvi avaliar, porque houve um processo, ele não ia recorrer a Brasília para não ter que estar sofrendo aquele desgaste, muita gente dizendo, ele não vai poder ser candidato. Então ele resolveu desistir da candidatura e me apoiar, e foi de casa em casa aos eleitores dele. Eu entendo, no frigir dos ovos, como a gente fala, que foi positiva a aliança com ele. Alguns acham que não. Mas a minha postura naquela eleição foi uma postura de proposição. E isso pode acontecer em Cabo Frio, e deve acontecer em Cabo Frio. Jânio e Marquinho têm uma relação pessoal, eu também tenho uma relação pessoal muito boa com o Marquinho. Marquinho foi do PDT, Marquinho foi vereador, presidente da Câmara quando eu era prefeito, né? A linha que a gente aprendeu a fazer política foi a linha do pai de Marquinho, Wilson Mendes, que é essa figura que a gente sempre tem a oportunidade de enaltecer, de ressaltar como um homem que na política era um exemplo para todos nós. É lógico que tem outras figuras que são exemplos aqui em Cabo Frio mesmo, né? A gente não vai ficar citando, porque daqui a pouco... mas vamos nos concentrar nessa questão. Então, a relação pessoal de amizade, uma relação pessoal boa, vai facilitar que os dois candidatos ponham suas candidaturas na rua e possam mais à frente, até na hipótese de um deles vencer as eleições, ter o apoio do outro para a sua administração. Então eu não vejo e não percebo isso nem do lado de Marquinho, nem do lado de Jânio, algum tipo de animosidade. Quem é da política entende que o partido cresce na medida que lança uma candidatura própria, a prefeito, a governador e a presidente da República. Você vê agora Pezão, né, o nosso governador, está defendendo que o PMDB agora lance uma candidatura, depois que terminar o mandato de Dilma, lance uma candidatura própria para presidente da República dos quadros do PMDB e não venha fazer alianças como já fez com o PSDB, na época de Fernando Henrique Cardoso, depois fez com Lula e agora fazendo com Dilma. Me diz uma coisa, Zé Bonifácio, ainda na lição de política, por que o PMDB é fechado? Aqui na região dos Lagos tem uma dúzia de pessoas que comandam o PDT há 30 anos e não muda e nem deixa que ninguém tenha ascensão a isso. Não, no caso do PDT, eu discordo de você. A gente, aqui em Cabo Frio, por exemplo, teve eleição, não é... Quando é executiva nomeada pela direção regional, há casos até que isso pode acontecer. No caso de Cabo Frio, por exemplo, hoje é um diretório eleito, os filiados... Quando foi essa eleição, Zé? Já tem um ano. Um ano. Já tem um ano. Eu ainda era afiliado ao PDT. O mandato... E nunca recebi um convite para uma reunião. Mas olha aqui, isso, Zé? Você sabe que o PDT de Cabo Frio tem uma... nunca mudei de endereço. Não, e tem uma tradição, o PDT de Cabo Frio, antiga já, de reunir toda semana. Pois é. Toda semana. Às vezes tem pouca gente, às vezes tem muita gente. Tem uma ocasião que eu recebi convite, fui lá na Teixeira e Souza, perto de uma agência do Correio. Depois nunca mais recebi convite. Agora o PDT tem se reunido, se eu não me engano, na Rua Índia. Pois é. Onde está a sede do partido. Não deixa ninguém subir. Aliás, esta reclamação eu ouço de vários filiados, não só em Cabo Frio, como em Búzios, principalmente em Búzios, e também a mesma coisa. Ninguém deixa ninguém subir. Olha, você quer ver? Búzios hoje está com uma comissão provisória que está sendo renovada, nós renovamos agora e ela vai valer por 3 meses, e nesse período de 3 meses vai haver uma eleição para o diretório.
Então pode até haver ou uma chapa de consenso, é o que nós estamos tentando em Arraial do Cabo, fazer uma chapa que una as várias linhas dentro do PDT, ou pode haver até disputa, né? Agora, as pessoas que às vezes discordam da linha que o partido desenvolve naquele município, não se movimentam para fazer uma chapa própria. E por partido é interessante, não é ruim não. Mas eu acho que tinha que convidar os filiados, né? Se você se filiou a um partido, você tem interesse no programa daquele partido. Então acho que é natural e obrigatório que chame os filiados. Olha, vamos ter uma reunião para isso, vamos ter uma reunião para aquilo, venha participar. Isso... Não é porque talvez pelo fato de ter uma tradição de toda semana ter reunião, isso às vezes a pessoa, então avisa fulano, vai avisando, divulga que o partido tem reunião. Né? Não é muito certo isso não. Lá, por exemplo, vou te falar na questão da regional. Na regional, a gente, como é que faz? A gente tem filiados no estado inteiro, mas não temos endereço. Hoje a evolução fez com que você usasse e-mail. E-mail, né? Então nós temos mais de 100 mil eleitores filiados no estado do Rio de Janeiro, mas não temos 1000 e-mails, endereços de e-mails, porque tem muitos até que não tem muitos que não atualizaram. Mas aí quando nós fazemos a convenção, nós mandamos e-mail para todo mundo. No partido, toda segunda-feira do mês, tem reunião, que é a reunião do diretório. Quando vai deliberar sobre algum assunto de interesse partidário, votam apenas aqueles que são membros do diretório. Quando não vai deliberar, a sessão, a reunião é aberta a qualquer filiado do partido, do Rio de Janeiro ou de qualquer cidade do interior. Então, às vezes há opiniões contrárias, é natural, é bom que haja, né? Claro. Se ficar só uma linha de pensamento é ruim. Então, o partido está vivo, está crescendo. Agora, no estado do Rio, nós diminuímos de tamanho, porque o PDT tinha 6 deputados estaduais e acabou ficando reduzido para 3. A saída do Wagner pesou muito na eleição, né? Pesou, mas depois ele já tinha saído, o partido já tinha ficado com 6 com a saída dele. Mas aí o Ricardo Abraão deixou de ser candidato, Felipe Peixoto deixou de ser candidato e o número de votação de votos, mais o voto de legenda, foi reduzido. Mas nacionalmente o partido cresceu. De 16 deputados federais, nós passamos a ter 20 deputados federais. Porra. Então houve um encolhimento aqui no estado do Rio. Porque escolheram melhor os candidatos a federal, trabalharam melhor? Não tem a gente não conseguiu ainda definir, né, fazer uma avaliação. Nós estamos fazendo avaliações, conversando. Tem sido isso, né? Na realidade, melhor, né? o candidato que teve mais votos de deputado estadual, que poderia ter sido puxador de voto, teve menos votos que na eleição de 4 anos atrás, que foi a deputada Cidinha Campos. Teve menos de 80 mil votos agora e na outra ela teve mais, quase 90 mil votos. E o número de candidatos foi reduzido também, além desse fenômeno que você falou, né? Wagner, que tinha tido 500 mil votos na outra eleição, saiu do partido e também diminuiu a votação dele. Nesse ano ele teve em torno de 300 mil votos, mas é uma votação ainda considerável. A votação te dava pelo menos mais 1 ou 2 deputados, né? Sem dúvida. Me diz uma coisa, o que você atribui em Búzios à não reeleição do Mirim, que para mim, eu não tenho nada, para mim sem sombra de dúvida, é o melhor que já passou por Búzios e se voltar vai ser o melhor outra vez. Eu não consegui até hoje detectar por que Mirim perdeu. Vocês fizeram essa análise lá? Gilson, deixa eu te dizer, para mim foi a maior surpresa. Para mim também. Eu estava, Mirim era candidato, o Jânio era candidato aqui. E Jânio me pediu para no dia da eleição eu ficar na zona rural. E eu acabei ficando lá, Tamoios, Unamar, Aquários, Araçá, Botafogo. Quando as eleições, nos 5 horas da tarde, a eleição terminou, eu estava mais ou menos ali no colégio Nilo Batista e até peguei, os fiscais que estavam lá me deram a fita com a votação para eu trazer para cá para a gente fazer o trabalho de apuração paralela. Peguei o carro e vim para Cabo Frio. Quando eu estou na altura de São Pedro da Aldeia, já ouvindo as rádios, já sai a primeira notícia.
Búzios tem novo prefeito. Isso menos de 1 hora de encerradas as eleições. Porque acho que nesse ano já teve a votação por digital, né? E isso facilitou a apuração ser mais rápida. E eu fiquei parado, eu parei o carro e falei, não acredito, não é possível. Eu fui durante vários eventos de mirim na campanha, vários comícios, os comícios de mirim eu também lotava, as carreatas que mirim fazia paravam a cidade, não sei explicar. Poder econômico por trás, a gente sabe que funciona. Houve até, no caso de Búzios, algumas denúncias, né? A coisa correu solta em termos de boca de urna, pelo que eu soube. Eu também soube disso. E aí a gente fica sem querer acusar quem quer que seja. Eu sempre sou daquela linha seguinte, vamos ver aonde nós erramos. Alguma coisa nós erramos, né? É lógico, evidente que às vezes erramos em nos distrair um pouco da fiscalização, erramos em não denunciar logo no primeiro momento que apareceu boca de urna, erramos em ficar esperando que se identificasse que não era da Polícia Federal uma série de pessoas que estavam vestidas com um uniforme que parecia Polícia Federal, como amedrontando as pessoas que eram do lado de mirim. Então, tudo isso aconteceu, né? E para mim realmente foi uma surpresa. Eu não, até hoje também não entendi o que aconteceu. Sem entender mais ainda, porque eu acompanhei até mais a de Búzios do que a de Cabo Frio. Eu era funcionário de lá, então acompanhava mais lá. E eu não consegui entender mais ainda o seguinte, se a campanha teve algum problema, por isso que eu digo que o problema foi na eleição mesmo, não no trabalho. É verdade que os comícios estavam cheios, as carreatas estavam cheias. Se você tem 9 vereadores que vão trabalhar junto com o prefeito, a lógica da política diz que o prefeito faz mais vereadores porque puxa voto. Aí, Mirinho faz 7 vereadores e o ganhador faz 2 vereadores. E aí? Essa matemática não fecha. Essa matemática não fecha, né, é verdade. Eu realmente eu não consegui entender, converso, vou sempre a Búzios, volto e meio ainda pergunto, gente, como é que Mirim perdeu essa eleição? E fica todo mundo sem explicação. E o que me deixa mais preocupado, Zé, são 2 coisas. Primeiro, vai se repetir a eleição. Os candidatos provavelmente serão os mesmos, Mirinho e André Granado. E aí? Será que vai acontecer outra vez a mesma coisa? Tem que servir de lição. Tem que servir de lição, ver onde é que foi na eleição erro passada. E aí ficar mais atento, né, não só com o corpo de advogados, não só com pessoas que fiquem fiscalizando, não apenas a sessão, lá dentro da sessão, porque o que aconteceu não foi fora dentro da sessão. Não foi dentro da sessão. Eu, por exemplo, não acredito em possibilidade de que haja fraude na urna. Não acredito. Eu acredito. Algumas pessoas, mas eu não acredito. Eu acho que a programação, você está lá, vota, depois que você apertou ali, apareceu o retratinho do seu candidato. Apareceu o retratinho, confirmou. Mas o que foi computado lá dentro? Eu não acredito Ninguém nessa sabe. Possibilidade. Agora, o cara entra no NASA, o cara entra na do FBI. Mas é diferente. É diferente porque ali você não tem o sistema online. Você tem o programa que está... Haveria possibilidade se você fraudasse antes. Mas isso é que eu entendo. Como que você vai fraudar 5 mil municípios? Você vai... Não frauda. Em 5 mil municípios eu não acredito, mas em meia dúzia aí você depois, como diz, você inseminou aquela urna, não tem como mais você fazer qualquer coisa. Eu não consigo achar explicação para a eleição de Búzios. Nada, foi até fora os vereadores mas vê. Foi fora da urna, foi lá fora. Então, vai precisar ficar atento à fiscalização na cidade, nos entornos das sessões, se fez muito churrasco, se fez muita cervejada, a locais próximos, onde os eleitores iam ir lá tomar um seu copinho de cerveja, comer um pedaço de carne, e ali, pelas informações que dizem, é que as pessoas compravam uma determinada quantidade de votos. Quero dizer que a diferença não foi tão grande, mas se você consegue influenciar pelo poder econômico
um determinado número, você desequilibra a eleição, ainda mais numa eleição apertada, como foi o caso de Búzios. Porque você não aumentou o teu, você aumentou o teu e diminuiu o outro. Você não vai comprar voto de quem vai votar em você. Então tem que ficar muito atenta, tem que denunciar a Justiça Eleitoral, estar com o Ministério Público Não sei o atento. que vocês têm que fazer para isso, até porque eu não consegui entender outra coisa politicamente. Mirim fez 7 vereadores, André Granado fez 2 vereadores. E André Granado domina a Câmara. Como? Aí, na realidade, você tem o Poder Executivo muito forte, né? E o que nós temos visto nos últimos anos, e aí você pegar o caso de Búzios, o de Arraial não é diferente, o de Cabo Frio não é diferente. Mas a desproporção é muito grande, Zé. O Poder Executivo, infelizmente, tem dominado as casas legislativas por esse país afora. Dominado como, Zé? Com ideias, com vantagens? Gilson, a gente sabe que o que acontece? A legislação brasileira diz que você trabalha no serviço público através do concurso. Só que as OSs, os contratos de prestação de serviço, as empreiteiras que indiretamente podem contratar pessoas, isso não tem uma fiscalização que impeça que você possa acenar para o vereador com algum tipo de benefício nessa área. Então o vereador é procurado porque algum eleitor dele está desempregado, precisa trabalhar, né? O prefeito, ao tomar conhecimento, ou algum colega vereador, ao tomar conhecimento dessa situação, serve de intermediário para uma negociação, por uma aproximação, e aí um favorzinho aqui, uma nomeação ali, um contrato acolá, né? Uma indicação de uma empreiteira mais numa determinada obra, ou para fazer um serviço, prestação de um serviço numa escola ou num bairro, vai acabando aproximando o administrador do vereador e, infelizmente, quando o vereador não tem uma linha ideológica de ação, ele acaba se deixando levar. E é por isso que você vê uma renovação muito grande nas eleições das câmaras municipais. De eleição para eleição, há aqueles que se reelegem permanentemente e há aquele contingente, 50%, 60%, que não volta. Não volta por quê? Porque a atuação ou foi medíocre, ou não soube levar a população à forma como ele trabalhava, como ele desempenhou o trabalho dele, e aí volta depois de 4 anos achando que o fato dele estar ali na Câmara, o eleitor é obrigado a acompanhar. Por mais que você tenha as redes sociais, você tenha a internet, a web, como os meios de comunicação, blogs, enfim, e tudo mais, a presença, principalmente em cidades pequenas, do vereador, né, do próprio prefeito, do vice-prefeito, ela é muito forte se você mantém esse contato direto com a população. E aí você se torna uma presa fácil para o Poder Executivo, que está muito fortalecido. Isso hoje, aí... você conclui. Não, hoje você vê, até Arraial do Cabo, que era uma prefeitura, na época em que eu fui candidato, que não tinha recursos dos royalties, né? Hoje, Arraial do Cabo também recebe uma boa parcela de recursos dos royalties, né? E passou a ter uma possibilidade de também esse tipo de influência acontecer. Agora, isso aí tudo bem, a gente sabe que a coisa funciona mais ou menos assim, eu queria que o meu telespectador soubesse. Mas o que eu também não consigo entender, porque você comprar 1, 2 é fácil, mas 5, 6 é mais difícil, foi o que aconteceu em Búzios. E aí eu estava em Buenos Aires, um mês antes da eleição de Búzios, e nós tínhamos 2 candidatos. Ora, se eu tenho a máquina, se eu tenho este poder e eu tenho 2 vereadores, eu vou tentar fazer um dos meus 2 vereadores presidente, usando o poder da máquina. Concorda comigo? Não, tenho 2 candidatos do meu adversário, que era Lohan e Henrique Gomes. Aí este secretário do prefeito me disse lá em Buenos Aires o seguinte:
nós temos 2 candidatos, Lohan e Henrique Gomes. Eu tinha informações de que seria o Lohan, o candidato do prefeito André Granado. Ele disse, não, Gilson, o prefeito confia mais em Henrique Gomes. E Henrique Gomes foi eleito por unanimidade. Ô Gilson, eu na realidade conheço bem o Henrique, tenho um respeito, uma admiração por ele muito grande. Conheço o Lohan também. Às vezes, a intriga de quem está no poder, ela é inoculada exatamente para fazer com que haja um desentendimento. Eu não creio que Henrique, pelo que eu conheço de Henrique, acompanha Mirinho há muitos anos, foi secretário de Mirinho em 2 oportunidades, que ele tenha traído o Mirinho ou tenha sido o candidato ideal de André, não. Como também não acredito que Lohan fosse. Eu acho que ali houve uma situação da própria Câmara, do entendimento entre eles. Pelo que eu não acompanhei de forma assim intensa durante muito tempo, mas pelo que eu pude acompanhar, não houve nessa eleição agora da Câmara interferência do prefeito. Foi uma decisão interna deles, tanto que Lohan depois abriu mão. Eu posso te garantir. Abriu mão. Eu posso te garantir, como garanto que vou morrer um dia, que teve influência do prefeito e de um outro grupo de fora. Eu não conheço. Teve. Agora, uma coisa que eu posso te garantir Grupo interessado, Mirinho conhece esse grupo na área imobiliária. Mirinho sabe direitinho quem é esse grupo. O mesmo que prejudicou ele lá dentro. Mas eu acho que no caso de Henrique, por exemplo, que foi o eleito, ele não é do PDT, ele é do PP, é do partido do senador Dornelles, hoje vice-governador. Mas sempre foi ligado a Mirinho. E sempre foi ligado, continua ligado e vai estar com o Mirinho na próxima eleição. Ninguém tem dúvida disso, nenhum de nós tem dúvida disso, da lealdade dele com o Mirinho. Zé, eu vou pedir um apoio cultural, porque eu preciso falar também de Cabo Frio, que nós não falamos de Cabo Frio, né? 2 minutinhos, meu amigo, não pega nesse controle não, que nós voltamos logo, logo, tá? Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Direção Evangélica, da educação infantil ao 9º ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Ótica Madrid, uma gama de marca e modelos diferentes. Temos óculos solar das marcas Ray-Ban, Arnett, HB, Champion Troca Artes, Receituário Pierre Cardin, Vogue, Kipling, Luxótica e muito mais.
Lentes de contato graduada Aquívio 2 e coloridas. Pagamentos 10 vezes no cartão sem juros, 6 vezes no cheque sem entrada e sem juros. No crediário, 1 mais 3 sem juros. Exame de vista grátis. Praça Porto Rocha 37, Loja B, Centro. Cabo Frio. Telefone 22 2645 3566. Próximo à Biblioteca Pública Municipal. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 26440288. Fábio Cabeleireiro. Lava Jato do Trevo, com água tratada. Não deixe seu carro enferrujar por baixo. Lavamos chassis e aplicamos óleo anti-ferrugem. Ducha com secagem, cera, aspiração e hidratação de bancos de couro. Sala de espera com TV a cabo e Wi-Fi. Há 9 anos no mercado e mais de 70 mil carros lavados. Lava Jato do Trevo, com água tratada. Posto Petrobras, em frente a Casal. Ponto dos Parafusos. Aqui você encontra todo tipo de parafuso e ferramenta, ferragens e muito mais para a sua necessidade. Também trabalhamos com serra mármore, parafusadeira e máquina de furar. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha nos visitar. Bom preço e ótimo atendimento. Ponto dos Parafusos. Rua Alessi Gomes da Costa, 450, São Cristóvão, Cabo Frio. Em frente ao Mercado Dois Irmãos. Telefone 22 2644 1103. Olá gente, sou o Atila aqui da Ótica Central. Estou aqui hoje para trazer novidades para vocês. Na compra do seu óculos de grau, o exame de vista é grátis. Venha para a Ótica Central. E mais, trabalhamos com as lentes Varilux, Transition, óculos de sol e receituário da Mormai, da HB, da Quicksilver, da Detroit. Não perca tempo, venha para a Ótica Central. Ainda parcela até 12 vezes no cartão sem juros, gente. E mais ainda, 15% de desconto a você que está assistindo. Venha para a Ótica Central, Rua Casimiro de Abreu, número 219, Centro Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Ótica Central, a sua ótica de referência em Cabo Frio. Caminho do Bom, Self-Service Aquilo em Cabo Frio. O melhor da gastronomia nacional e internacional com enorme variedade de guarnições e saladas, guisados, ensopados, comida mineira, nordestina e mediterrânea. Cada dia um novo cardápio. Sábado é dia de feijoada e o nosso domingo é italiano. Experimente. Restaurante Caminho do Bom. A arte de se comer bem. Estamos de volta, que bom que você ficou conosco. Estamos recebendo hoje aqui o ex-prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Novelino. Prefeito, me diz uma coisa, ético, normal, o que você acha? Quando foi agora 6 meses antes do término do prefeito Marquinhos Mendes, ele apresentou um plano de cargos e salário para a prefeitura. Como é que você vê isso? Um prefeito 8 anos no mandato, nos últimos 6 meses apresenta um plano desse? Quer dizer, ele está criando despesa para o outro prefeito que está entrando, não para ele. Como é que você vê isso? Olha, essa questão do funcionalismo, ela vem hoje sendo um ponto de maior crítica em vários municípios. Começa com o número do quadro permanente muito reduzido. Há uma desconsideração com o quadro efetivo de servidores, os governos não têm feito concursos, e isso acontece em Cabo Frio, Arraial do Cabo, né, em outras cidades aqui, em Búzios eu não tenho acompanhado esses últimos anos
do prefeito André, como eu também não tenho acompanhado muito diretamente aqui em Cabo Frio, não. Eu sou eleitor em Arraial do Cabo e tenho procurado, sempre que eu posso, acompanhar um pouco mais em Arraial. Lá em Arraial do Cabo também há uma situação muito ruim com os professores. Os professores entraram em greve e houve uma certa represália lá de determinados dirigentes de órgãos da educação e de outros setores com relação aos professores. Há muitos anos não se faz concurso para Arraial do Cabo, como não se faz também em Cabo Frio. Então, o plano de cargo deveria ser uma legislação em que você apenas atualizasse ela. Eu não sei se esse plano... Porque, na realidade, Cabo Frio já tem plano de cargos. Já, ao longo dos anos, vem se realizando. Você tem o Estatuto do Funcionário Público, né? Eu não sei exatamente o que o prefeito Marquinho Mendes, ou então o prefeito Marquinho Mendes, mandou para a Câmara. Se foi uma atualização do quadro, se foi apenas uma melhoria de salário, se foi um comprometimento com algum tipo de indexador, né? E isso, às vezes, o prefeito, pressionado pelas associações de servidores, ele prepara algum tipo de legislação. Não considero isso antiético, porque você tem o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, como a gente já conversou antes. Infelizmente, as câmaras municipais sofrem a pressão de quem está no poder, mas sofrem também a pressão daqueles que têm a expectativa do poder. E no caso de Cabo Frio, nós sabíamos que isso podia acontecer, né? A Lair tinha seus representantes na Câmara Municipal e, pelo que nós tivemos tomando conhecimento à época, ele acompanhava, até porque se ele era candidato a prefeito, o próprio Jânio candidato a prefeito, os outros candidatos a prefeito, tinham que ter interesse naquele assunto que estava sendo apresentado e discutido e que iria ser votado pela Câmara Municipal. E parece que ele, como candidato a prefeito, ainda não eleito, teria acenado para um grupo de vereadores ligados a ele, esse grupo ligado a ele, de que ele recomendava a aprovação dessa lei. E agora parece que há uma celeuma, talvez muito em função da queda da arrecadação que vem acontecendo principalmente nos municípios e no próprio Estado, em função da situação do preço internacional do petróleo, né? Isso é claro que um município que tem uma arrecadação de royalties bastante considerada, como são esses municípios aqui do litoral, tem que tomar medidas para que não perca o controle. E a folha de pagamento é um gasto permanente, né? Você, por exemplo, contrata para construir uma escola, você vai ter um investimento para a construção durante 8 meses, 1 ano e meio, 6 meses, dependendo do tamanho da escola. Mas você vai ter que colocar pessoal, professores, pessoal de apoio, o pessoal do profissional da educação, você tem que aumentar a folha, né? Ao mesmo tempo, a folha é corroída pela inflação, você tem que fazer algum tipo de correção. Mas há a lei de responsabilidade fiscal também que limita um percentual do gasto do orçamento das prefeituras destinado a pagamento de pessoal. Então, há que se encontrar um caminho para sair desse impasse. O que a gente sabe é que, infelizmente, como eu falei no início, a maioria das prefeituras não contempla como deveria contemplar o quadro permanente, o quadro concursado, e aí tem uma quantidade de cargos de livre nomeação muito alto. Então, a pessoa que não faz o concurso e que o prefeito pode nomear sem ouvir a Câmara, pode nomear sem fazer concurso. Eu não sei qual é o contingente disso em Cabo Frio, qual é o peso desse contingente na folha, mas eu sei que é grande. Eu sei que é grande. Então, o prefeito tem que tomar uma decisão com relação a isso. O quadro inverso aconteceu em Búzios. Búzios, o Mirinho fez o concurso e o prefeito se queixou
que no último mês dele ele começou a chamar os concursados e botou os concursados todos para dentro. Isso acaba acontecendo. Se você faz o concurso, o que acontece é o seguinte, o Ministério Público hoje, ele está muito atuante de não deixar que você faça um concurso, realize aquele concurso num determinado município e depois você esqueça. Ele obriga, ele fica em cima, abre uma ação civil pública contra o administrador se ele abriu um concurso e no edital do concurso ele dizia o número de vagas que existia, o prefeito é obrigado a chamar e preencher aquelas vagas. E aí o prefeito de lá reclama até hoje que Mirinho acabou com ele, botou não sei quantos funcionários concursados para dentro e que não funcionava nada. Que lá também deve ter um quadro de livre nomeação também grande. Tem, com certeza. Fora as OS, que hoje são mais conhecidas como OS, né? Os contratados por serviço temporário. Eu vejo quantos professores já são contratados aí sem fazer concurso, né? Ficam um ano dando aula, depois é dispensado, não tem direito a fundo de garantia, não tem 13º, né? São uns completamente fora da lei e que não são amparados pelas administrações pelo fato de não realizar os concursos. Isso acontece no Estado também, né, Zé? No Estado houve muito concurso, no caso, por exemplo, da instituição que eu presidi, as duas, né? Quando eu fui presidente do PROCON, nós fizemos a realização de concurso. Hoje, o quadro, a maioria dos funcionários do PROCON é composta de funcionários concursados. Depois eu fui para a FIPERJ, tinha acabado de ter sido realizado um concurso na FIPERJ. Na FIPERJ não se realizava há muitos anos o concurso. Para você ter uma ideia, tinha 9 só funcionários do quadro permanente. Hoje tem mais de 90. O deputado Felipe Peixoto, que foi o secretário à época, ele conseguiu, o governador liberou, a Secretaria de Planejamento autorizou a realização do concurso. Hoje há 12 escritórios regionais da FIPERJ espalhados em todo o estado do Rio de Janeiro. Aqui na Baixada Litorânea tem um escritório que atende a esses municípios. Aqui em Cabo Frio. Já em Macaé houve um desmembramento, já tem um novo escritório em Macaé que atende de Rio das Ostras para Carapebus, Macaé, Conceição de Macabu e Quissamã. E o número de servidores do quadro permanente também aumentou. José Bonifácio Novelino não se candidata mais a cargo eletivo, por quê? Olha, é lógico que eu gosto da política. Teve uma vez que eu insisti, Zé, vem candidato a prefeito, Zé, vem candidato a prefeito. Eu fui candidato em Arraial do Cabo a última vez a prefeito, perdi por uma diferença de 1.000 e poucos votos. 4 anos depois eu pensei até em lançar minha candidatura, mas o então ex-prefeito Henrique Melma colocou o seu nome, buscou entendimento, dizendo que ele tinha melhores condições, que ele fazia pesquisas e que o nome dele estava melhor situado do que o meu, enfim, eu não vim candidato. Ele veio candidato e teve uma diferença, o prefeito Andinho ganhou por mais de 6.000 votos de diferença. Hoje ele se diz candidato outra vez, e como eu falei aqui no início, nosso companheiro Dudu, hoje inclusive eu tenho vou tomar um café com o Dudu de Nardim, nosso ex-vereador, e esse outro nome que é um jovem, Dr. Flávio, médico, que pretende ser candidato. Na realidade, Gilson, eu vou fazer, se Deus quiser, agora em maio, 70 anos. Estou me cuidando, Deus tem me dado energia para poder ir tocando a minha vida. O que eu quero hoje? Eu quero hoje contribuir, da mesma forma que eu contribuí nos últimos 4 anos, né? Honrando, tenho certeza que honrei o meu partido, os meus amigos, a minha região, ocupando o cargo de presidente do PROCON, depois presidente da FIPERJ e ultimamente o cargo de secretário. Eu quero agora ajudar o meu partido a fazer o máximo possível de ter o melhor desempenho na eleição de 2016 pelo interior do estado. A minha responsabilidade é o interior, são os municípios do interior. A região da Baixada, do Grande Rio, outros companheiros cuidam. Então, se eu puder contribuir para que o PDT tenha pelo menos um vereador em cada um dos municípios do interior e possa eleger aí em torno de, hoje nós temos 5
prefeitos eleitos, que a gente possa dobrar esse número de prefeitos para 10 ou chegar até 15, eu vou me sentir realizado contribuindo com o meu partido para esse crescimento e o desenvolvimento da atividade política. Mas o pessoal no Arraial disser, Zé, vem candidato, Zé, e aí? Não, isso aí é a brincadeira que o pessoal faz, né? Não, às vezes tem um candidato que ele mesmo que sozinho é que quer ser candidato, não tem ninguém que apoia ele, mas ele chega para a família dele e diz assim, olha, eu vou ser candidato a vereador ou a prefeito, porque o povo quer. Nada, foi ele que decidiu sem ouvir ninguém, sem sondar ninguém. Então por que você não decide também? Não, deixa eu apoiar. Você não acha que o partido devia fazer uma pesquisa, botando o nome, você, Melma, Dudu, Felipe, todo mundo lá, e aí ver quem realmente teria a chance de Gilson, a pesquisa, ela é uma fotografia daquele momento. E muda. Olha, você vê a eleição, vamos pegar a última eleição de governador. Aqui a conta Dudu também pode mudar para Zé depois. Sim, mas olha, vamos pegar a eleição de governador. Pezão, quando a campanha começou... Tinha 6%. 6% das indicações de voto. Mas tinha máquina, né? Sim, Garotinho arrebentava. Todo mundo dizia, Garotinho ou vai ser governador ou vai para o segundo turno. Garotinho nem para o segundo turno foi. Crivella é que deu um suador nessa campanha de Pezão. E Pezão acabou ganhando bem. Então, o quadro muda em função do trabalho. Eu acho que a pesquisa ajuda, né? Mas não com tanta antecedência. Uma pesquisa agora não reflete o quadro daqui a 1 ano e meio. Né? Olha que reflete. Não acredito. Eu acho que a pesquisa, eu acho que a pesquisa tem algum tipo de influência, tem o eleitor que diz assim, não, eu voto em quem vai ganhar. Esse é que eu acho um absurdo. Eu não voto em fulano, porque fulano perde. Aliás, uma vez eu disse a você, não sei se você lembra, quando você foi candidato a deputado estadual. Eu disse, José, eu votei em você, eu não perdi meu voto. Os outros é que não souberam. Lembra disso? Os outros é que não souberam votar. Lembro. Então eu não tenho esse negócio comigo. Vai perder? É o bom? É o melhor? Eu tenho que ir sempre no melhor. Não interessa se ele vai perder ou não vai perder. Eu acho que os outros tinham que pensar como eu. Vamos eleger o melhor. Mas elege por amizade, por primo, por notinha de R$100, né? Por favor. Em Búzios foi notinha de R$100 que não acabava mais. Eita, nota de R$100. Como caiu nota de R$100 em Búzios? Eu sei disso. O poder econômico, a gente vai precisar chegar, eu acho que a gente já está chegando no fundo do poço e vai ter que mudar muito essa situação, porque a abstenção absurda já apontou isso, um né? sinal, voto nulo, abstenção, você não sabe não lembra em quem ele votou. A presença do poder econômico está ficando cada vez criando malefícios para a escolha dos candidatos. José Bonifácio Novelino, desejando que você, mais uma vez, seja candidato a prefeito da Arraial do Cabo. Eu gostaria de te ver prefeito outra vez. Eu, infelizmente, estamos chegando ao final do programa e eu gostaria que você se despedisse do nosso público. Bom, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, redundância, né? Estar com você, e aí eu vou cobrar, eu estou fazendo dieta, mas eu posso comer uma dobradinha boa. Pode? Elô, aí, tá vendo, Elô? Está cobrando a dobradinha que, aliás, está prometida há muito tempo, né? E aí, Gilson, agradecer a você, é sempre bom estar aqui com você, fora daqui ou aqui, mas aqui é a possibilidade que a gente tem para falar para esse contingente grande de amigos, de companheiros, de pessoas que não me conhecem mais, que eu costumo dizer o seguinte, quem tem menos de 70 anos não me conhece mais em Cabo Frio. Mas a gente fica com alegria de... Eu ontem mesmo estava caminhando na praia, hoje eu já caminhei de manhã cedo, e aí pareciam umas pessoas, né, jovens até, me chamando pelo nome, me abraçando, isso dá uma alegria muito grande a gente, e é sempre alguém que é filho ou neto de algum amigo nosso, e isso também dá muito prazer. E o programa como o seu possibilita mostrar que a gente ainda está vivo. Um abraço, Zé Bonifácio. Muito obrigado, hein? Obrigado. Pois é, esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje. Até o próximo programa. Muito obrigado por ter ficado conosco, tá?